Olá, pessoal! Olá, cara acadêmica do curso de licenciatura em filosofia. Como vocês estão? Espero que todos e todas estejam bem. Hoje eu falarei sobre o plano de aula, uma ferramenta muito importante para a nossa atividade docente e também sobre as aprendizagens por projetos. Então, vamos lá. O plano de aula, então, é um documento elaborado pelo professor para definir, qual o tema da aula, o seu objetivo, o que exatamente será ensinado, a metodologia a ser utilizada, e a avaliação a ser aplicada para analisar a assimilação do que foi ensinado. Dentre outras coisas também. O professor ele deve elaborar seus planos de aula considerando as competências gerais da educação básica, que são definidas na BNCC, que é a nossa Base Nacional Comum Curricular. Então, primeiramente, antes de começar então a redigir o plano de aula, o professor, a professora deve refletir sobre seu público-alvo, que são os alunos. Então, qualquer estratégia adotada para a abordagem de um tema será muito mais eficaz, se direcionada à realidade deste público, O que funciona para uma determinada turma pode não funcionar para outra turma. Então, durante essa reflexão, o professor deve considerar uma contextualização que inclua, por exemplo, questões culturais, econômicas, físicas, sociais, entre outras, E depois, vocês deverão escolher o tema da aula, com base no plano de ensino, O planejamento, então, que envolve as tarefas e objetivos docentes para um ano letivo completo, conforme nós estudamos nas aulas anteriores, o professor, a professora deve escolher, então, um tema, O tema é a definição, então, daquilo que será abordado na aula. Algo bastante específico dentro de uma disciplina, e que será, então, desdobrado detalhadamente em conteúdos, Em uma aula de filosofia, por exemplo, digamos que ética pode ser um tema de uma aula. Depois, é importante definir o conteúdo a ser abordado. O conteúdo, ele é um item, do plano de aula que está diretamente relacionado, então, ao tema. Por quê? Porque ele é subordinado a ele, e ao objetivo da aula. Então, através da exposição e da exploração dos conteúdos, o professor, a professora, então, conduz o aprendizado dos alunos de forma a atingir, então, os objetivos que predefiniu em seu planejamento de aula. Então, para o tema ética, por exemplo, o professor ele pode definir como conteúdo, então, a diferença entre ética e moral. E ética e responsabilidade social, e também pode acrescentar como conteúdo análise de casos. Depois, pode-se definir, então, a habilidade a ser desenvolvida pelos alunos. Neste momento, então, o professor deve definir a habilidade que pretende desenvolver com seus alunos, no tema escolhido. Então, as habilidades, elas são encontradas na BNCC, e cada uma delas é identificada através de um código, que deve ser indicado no plano de aula, claro, de acordo com a escola, com o pedido da escola. Por exemplo, a habilidade referente à ética, ela encontra-se da seguinte forma, então, na BNCC. Deixa eu pensar no código, dar um exemplo. Por exemplo, EM 13CHS 501, esse é o código. E fala o seguinte: analisar os fundamentos da ética em diferentes culturas, tempos e espaços, identificando processos que contribuem, então, para a formação de sujeitos éticos, que valorizem a liberdade, a cooperação, a autonomia, o empreendedorismo, a convivência democrática, e a solidariedade. Então, esse código relacionado à ética, Depois, nós precisamos, então, definir o objetivo a ser alcançado. O objetivo é aquilo que o professor, a professora deseja que os seus alunos aprendam com a aula.
E é importante referir que não existe um limite de objetivos para o plano de aula, certo? Depois, vocês irão decidir a duração da aula. A duração da aula, né, ela fica a critério do professor, tendo em conta sempre o conteúdo programático que o professor, a professora deve seguir, né? Não é obrigatório que cada tema seja explorado em uma única aula, né? Se assim entender, o professor pode, por exemplo, né, destinar 2 ou mais aulas para a exploração, então, de um determinado conteúdo, né, de acordo com a aprendizagem dos alunos. Vocês irão observar essa aprendizagem, né? Essa decisão, ela está relacionada, então, a fatores como planejamento escolar anual e a fixação do que foi ensinado. No caso do professor concluir que uma única aula não será suficiente, né, para que a turma fique esclarecida, ele pode, então, alocar 2 ou 3 aulas para explorar, né, um determinado assunto, de forma que os alunos possam compreender o que o professor quer ensinar, né? Então, vocês devem selecionar quais recursos também didáticos vocês usarão e os materiais de apoio, né, que auxiliarão os professores de forma pedagógica, né, com o propósito, então, de facilitar o desenvolvimento da aula. Os recursos pedagógicos, eles acabam sendo utilizados, então, para motivar os alunos e incentivar o interesse deles no tema abordado. Vou citar alguns exemplos aqui de recursos didáticos, né, que poderão ser usados no plano de aula, na aula de vocês. Cartaz, TV, computador, filme, jogo, mapa, uma música, o projetor de multimídia, o quadro negro ou branco, uma reportagem. Dependendo da disciplina, né, o professor pode sentir a necessidade de selecionar recursos mais específicos, né? Por exemplo, um professor de química, né, ele pode precisar de um microscópio, né, ou de um tubo de ensaio, bem específico, um exemplo para vocês entenderem. Então, depois, né, é importante definir a metodologia a ser utilizada, depois dos recursos, né? A metodologia, ela consiste nos métodos escolhidos pelo professor para orientar o aprendizado do aluno, ou seja, né, nos caminhos que ele escolherá para conduzir a aula. A metodologia é como se fosse um caminho. Essa parte da aula é de fundamental importância, pois a estratégia utilizada pelo professor, tanto ela pode funcionar, né, como um grande agente motivador de aprendizagem, né, quanto desestimular também totalmente o aluno, né? Então, é muito importante que a metodologia seja aplicada de forma adequada, né? Em determinadas disciplinas, uma aula expositiva, por exemplo, pode funcionar melhor do que uma aula conduzida por meio de exercícios ou vice-versa, né? Alguns exemplos de metodologia, então, que nós vamos ver de forma mais aprofundada em aulas posteriores, tá? Por exemplo, uma aplicação de exercícios, aula expositiva, dramatização, estudo de caso, estudo dirigido, estudo de texto, um mapa conceitual, um painel, uma pesquisa de campo, um seminário, né, solução de problemas. Eu vou falar mais sobre metodologia no final dessa aula, né, quando eu vou abordar de forma mais específica as aprendizagens por projetos, que também não deixa de fazer parte da metodologia. Bom, posteriormente, então, a escolha da metodologia, no plano de aula, eu vou escolher como avaliar o aprendizado dos alunos, né? Então, a conclusão de uma aula, ela dá-se com a etapa de avaliação, que é o momento onde o professor considerará a real assimilação do conteúdo por parte do aluno. E nós vamos ver mais sobre a avaliação na nossa próxima aula, tá? Essa etapa, ela também tem como finalidade avaliar se os objetivos pré-definidos pelo professor foram alcançados. Então, diferentemente do que muitos pensam, a aplicação de uma prova com uma atribuição de nota, né, o aluno, não é a única forma de fazer essa validação, né, na verdade. Na verdade, há diversas maneiras de realizar tal análise. E alguns exemplos de avaliação eu vou passar para vocês, né?
Por exemplo, participação do aluno em sala de aula, uma prova escrita, uma prova oral, exercícios de fixação, um trabalho feito em sala de aula, um trabalho de casa, né? Por fim, o professor, ele pode indicar, depois, né, de colocar essas questões, as referências utilizadas como fonte para a elaboração do seu plano de aula. É importante salientar que o termo referências, né, não abrange unicamente livros, né, e outros materiais impressos, mas em uma era, né, como nós estamos agora, tecnológica, e os recursos digitais estão cada vez mais presentes na educação, então é natural, né, e também importante que o educador consulte conteúdos online na preparação de suas aulas. Então, assim sendo, sites e documentos, mesmo filmes, músicas, né, e demais conteúdos online utilizados como fonte também podem ser indicados como referências. Eu deixarei no e-aula para vocês, então, um modelo de plano de ensino para a disciplina de filosofia. Assim, com as bases nacionais curriculares, também deixarei para vocês também. A atividade deste módulo, né, de tamanha importância, né, que vocês façam, pois será a construção de um plano de aula, né? Agora eu falarei então sobre o ensino por projetos. O ensino por projetos, né, de aprendizagem, ele é acima de tudo a organização de situações de aprendizagem que eduquem, né, pela pesquisa e que primem também pela participação dos alunos e das alunas em todas as fases, né, desde a elaboração do projeto, da sua execução até a sistematização final. Então, não se trata de secundar os conteúdos programáticos, então, das diversas disciplinas, mas de colocá-los a serviço, né, de aprendizagens vivas e aprendizagens também que sejam significativas, né? E eu resolvi falar, então, sobre esse tema, né, nessa videoaula, relacionando com o nosso plano de aula, pois dessa forma vocês podem iniciar um estudo, né, acerca das muitas metodologias que estão ao nosso alcance, né, já que foi muito mencionado, inclusive, na nossa primeira webconferência, mas eu vou voltar novamente a falar em metodologia nas nossas aulas adiante, né? Os projetos, então, de ensino-aprendizagem, eles trazem implícita ou explicitamente, então, uma concepção de educação. E a educação escolar, ela é um sistemático e intencional processo de interação com a realidade, né, conforme nós estamos estudando. Através, então, do relacionamento humano, né, que é baseado no trabalho com o conhecimento e na organização da coletividade, cuja finalidade, então, é colaborar na formação do educando em sua totalidade, como eu já falei também em aulas anteriores, né? Na sua consciência, na sua cidadania, né? Tendo como mediação fundamental, então, o conhecimento que possibilite esse compreender, né? O usufruir e, principalmente, o transformar a realidade. Então, agrega-se a esse cenário, então, a necessidade do sistema educacional, ele adequar-se às novas demandas, né, de uma sociedade altamente tecnológica, como as que nós temos agora, né, com excesso de informações e um processo constante de inovação, a qual a simples memorização, né, de fatos e de dados, que são características marcantes, né, do ensino expositivo tradicional, da tendência tradicional, acaba não atendendo. Então, para atender essa nova sociedade, né, o aluno egresso da educação básica, ele deve possuir habilidades e competências muito além, né, de uma simples cópia de um livro ou de uma simples decoreba, né, mas um pensamento crítico, uma comunicação de ideias, uma cooperação, né. A confecção, então, de um projeto é também um processo de construção de conhecimento, né, para os sujeitos que participam desta tarefa, além
da assimilação apenas de informação, né? Construção de conhecimento que nos interessa. Então, a preparação de um projeto de ensino e aprendizagem é um momento privilegiado de uma formação continuada também dos professores, na medida, então, que nos voltamos a um objeto do conhecimento, né? Que seja alvo do projeto. Então, nós estaremos também estudando e praticando a nossa reflexão, a ação docente. Quando planejamos as ações a serem desenvolvidas com os nossos alunos, na verdade, nós estamos também, né, revendo nossas concepções de ensino, de aprendizagem, de educação, de escola, né? Na formulação dos objetivos do projeto, muitas vezes nós precisamos, então, rever os nossos entendimentos em relação, então, à sociedade, né? Até mesmo à política. Nós precisamos estar atentos e refletir acerca de questões como, por exemplo, né? Que tipo de mundo nós queremos ajudar a construir, né? Para que tipo de cidadão nós queremos este mundo? Quais as possíveis contribuições da escola, né? E parafraseando agora o Paulo Freire, né, nós diríamos que a educação ela não muda a sociedade, né? Mas ela muda as pessoas e as pessoas mudam a sociedade. É importante trazer para vocês essa reflexão do Freire, né? Porque assim o aluno está envolvido em uma experiência educativa, em que o processo de construção do conhecimento, né, que vai além da assimilação da informação, reprodução de informações, né, está integrado às práticas vividas. Então, esse aluno, ele deixa de ser, nessa perspectiva, apenas um aprendiz do conteúdo de uma área de conhecimento qualquer. Ele é um ser humano, então, que está desenvolvendo uma atividade complexa e que nesse processo, então, está se apropriando, ao mesmo tempo, então, de um determinado objeto de conhecimento. Um objeto de conhecimento que seja cultural e também se formando como um sujeito cultural. Isso significa, então, né, que é impossível homogeneizar os alunos. É impossível desconsiderar sua história de vida, seus modos de viver, né, suas experiências culturais, né, e sociais, e dar um caráter, então, de neutralidade aos conteúdos, desvinculando-os do contexto, né, do seu contexto sócio-histórico que os gestou, né? Nós não podemos desmembrar o nosso ensino da realidade. Então, eu vou apontar algumas características fundamentais do trabalho com projetos aqui para vocês, tá? Bom, uma delas é que um projeto, ele é uma atividade intencional. O envolvimento dos alunos é uma característica, né, uma característica importante do trabalho de projetos, o que pressupõe, então, um objetivo que dá uma certa unidade e também um sentido às várias atividades, né? Bem como um produto final que pode, então, assumir formas muito variadas, né? Mas ele procura responder a um objetivo inicial, né? E reflete também sobre um trabalho realizado, um processo, né? Um trabalho que está sendo realizado em seu processo. Então, num projeto, a responsabilidade e a autonomia dos alunos são essenciais. E é importante, né? Porque os alunos, eles acabam sendo corresponsáveis pelo trabalho e pelas escolhas ao longo do desenvolvimento, então, desse projeto, né? Insere os alunos nesse processo de ensino e aprendizagem. Então, fazendo em equipe, né? Aí entra a questão da cooperação, que acaba sendo também associada ao trabalho. Outra característica importante do projeto é a autenticidade, né? O problema a resolver, ele é relevante e ele tem um caráter real para os alunos, né? Não se trata de uma mera reprodução de conteúdos prontos, né? Porque essa metodologia, ela não é independente do contexto sociocultural, né? E os alunos, eles procuram construir respostas pessoais e originais. E outra questão relacionada ao projeto é que ele envolve também complexidade, né, e resolução de problemas, sendo o seu objetivo central, então, do projeto, né, constituir, então, um problema
ou uma fonte geradora de problemas, né, que exigem uma atividade, né, para sua resolução. Uma outra questão é um projeto que percorre várias fases, né? Nós temos a escolha do objetivo central, a formulação dos problemas, o planejamento, a execução, a avaliação e a divulgação dos trabalhos. Então, com base nessas características, nós podemos então situar os projetos como uma proposta de intervenção pedagógica, né, que dá à atividade de aprender, então, um sentido novo, né, através dos quais as necessidades, então, de aprendizagem, elas afloram nas tentativas de se resolver situações problemáticas, né, de lidar com a realidade. Então, que tipo de projeto nós podemos realizar? Como aplicá-los, né? Acredito que vocês devem estar pensando sobre isso, né? Por exemplo, nós podemos fazer projetos referentes à vida cotidiana, relacionados à existência e ao funcionamento de uma coletividade de alunos, né? E professores, por exemplo, na escola, relacionando ao tema da filosofia, né? Com questões de organização do espaço, do tempo, das atividades, das regras de vida, etc., né? Podemos propor, não nós, né, mas os alunos também, de certa forma, projetos relacionados a atividades complexas, né, que sejam em torno de uma meta definida, né, com uma certa amplitude, por exemplo, organizar uma excursão, né, não apenas visitar algum lugar, né, mas ter uma proposta pedagógica, né, uma biblioteca de filosofia, por exemplo, criar na escola. Projetos de aprendizado são importantes porque colocam ao alcance dos alunos objetivos de trabalho para o ano, né? E conteúdo de instruções que são indispensáveis para essa construção de conhecimento. Um projeto, então, de ensino e aprendizagem, ele pode ter vários formatos, tá? Mas eu vou passar para vocês alguns itens aqui que são indispensáveis, que é importante que eles tenham justificativa, objetivos, né, o geral, os específicos, um referencial teórico, uma metodologia e as referências bibliográficas, certo? Então, nossa aula termina aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Não deixe de participar do nosso fórum de dúvidas e conversas. É muito importante que haja essa troca de aprendizagens entre os alunos, entre vocês, né? E realizem as tarefas também da nossa plataforma e-aula. Um bom estudo, um abraço e uma ótima semana.